Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, Isa. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, e você? Acho que a gente vai começar então. Acho que todo mundo que tinha que entrar já entrou. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ter então a nossa ilustre Júlia Bortoloso apresentando sobre lipidose, né? Em vacas leiteiras. Ela é aluna da oitava fase e ela faz parte do nosso grupo, da organização do nosso grupo de estudo em produção. E passo a palavra toda para ela. Fique à vontade. Qualquer coisa é só falar. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, tudo certo. A minha internet, tá chovendo aqui, a minha internet tá um pouco ruim, então talvez dê alguma travadinha. E Tá, tá aparecendo os slides, tudo certo? tudo certo. Bem tranquilo. Então, tá bom. Bom, se alguém não me conhece ainda, eu sou a Júlia, e hoje eu vou trazer aqui para o grupo uma discussão de um artigo. O nome desse artigo é Performance Diagnóstica da Citologia para Avaliação do Conteúdo Lipídico Hepático em Vacas Leiteiras. Esse aqui é o artigo, ele foi publicado no Journal of Dairy Science em 2018. Ele foi publicado nos Estados Unidos e aqui tem os autores. No resumo, os autores trazem que o objetivo desse estudo é caracterizar a performance diagnóstica da citologia na avaliação do teor de lipídios hepáticos em gado leiteiro. Como que ele vai fazer essa avaliação? Ele vai comparar o score de vacúolos lipídicos na citologia de fígado com a mensuração quantitativa de triglicerídeos hepáticos. Essa mensuração quantitativa dos triglicerídeos é o padrão ouro atualmente. Além disso, ele também traz uma comparação entre o score de citologia com a concentração plasmática de ácidos graxos não esterificados e do beta-hidroxibutirato. Eles são produtos da metabolização das gorduras. Então, eu não sei a fase das pessoas que estão assistindo, se tem alguém que não é da veterinária. Então, vou dar uma breve explicação sobre o que é a citologia. Como o próprio nome diz, é o estudo das células de um determinado tecido. Ele tem como finalidade diferenciar ou diagnosticar lesões e também servir como um auxílio ao diagnóstico. Por exemplo, a gente sabe que em muitas lesões, em muitas doenças, o diagnóstico definitivo é determinado pela histopatologia. Só que o que acontece? A histopatologia é um método muito bom de diagnóstico, tem uma acurácia muito boa, mas ele é um método um pouco demorado para se fazer, porque a gente tem vários procedimentos no processamento, ele demora um certo tempo para ficar pronto. Enquanto a citologia é um método parecido com a histopatologia, ambos avaliam o tecido ali no local da lesão, mas a citologia ela tem um processamento um pouco mais rápido. A gente simplesmente confecciona uma lâmina, cora e observa. Enquanto a histopatologia passa por diversos reagentes, enfim, é um processo um pouco mais demorado. Por isso, a citologia pode ser considerada um passo inicial do diagnóstico e ela também dá um direcionamento do tratamento. A gente tem uma suspeita, faz uma citologia, dependendo do resultado, a gente inicia um tratamento ali. E quando sair o diagnóstico definitivo, a gente pode continuar com esse tratamento ou direcionar mais especificamente, dependendo do resultado dessa histopatologia. Então, como vantagens, a gente tem que a citologia é um método muito rápido, o processamento é bastante rápido, tem um bom custo-benefício, porque a gente precisa basicamente de uma lâmina, um reagente, fixador, um corante e faz a observação. É um método minimamente invasivo. A maioria dos métodos de coleta é um procedimento minimamente invasivo para obtenção. E a gente também tem um bom detalhamento morfológico dessas células. As células geralmente ficam individualizadas, então a gente consegue ter uma boa observação. Mas a gente também tem algumas limitações. A gente não consegue, na maioria das vezes, fechar o diagnóstico definitivo tendo como base somente a citologia.
Além disso, ele não permite a citologia não permite a graduação de neoplasias e nem avaliação de margens cirúrgicas, porque a gente depende de avaliação de arquitetura do tecido, dos tecidos adjacentes, e na citologia esses parâmetros não são preservados. Além disso, a citologia, para se ter sucesso, ela depende muito da qualidade, tanto da amostra, tanto da confecção da lâmina. Então, para uma citologia ser boa, a gente tem alguns pré-requisitos. A gente precisa ter uma alta qualidade da amostra na coleta e na preparação. É necessário que o avaliador tenha uma certa experiência na interpretação, para que não hajam erros. E a gente precisa que essa amostra tenha uma celularidade adequada, que seja representativa daquela lesão. Notem que há uma celularidade adequada, nem sempre uma citologia muito alta vai ser boa. Às vezes, uma celularidade muito alta só atrapalha na individualização e observação dessas células. Então, cada lesão vai ter uma celularidade ideal, digamos assim. E sobre a lipidose hepática, que é o foco desse artigo. Ela é uma alteração metabólica de vacas de leite, principalmente novilhas e animais de alta produção. Como etiologia, a gente tem principalmente o balanço energético negativo e a mobilização de gorduras para o fígado para tentar suprir essa energia. Então, como eu disse, novilhas que ainda não estão preparadas para esse novo metabolismo que está se gerando ali, a exigência de gerar uma cria, iniciar a lactação. Nos animais de alta produção, onde a demanda energética é absurdamente grande, os animais de primeira lactação, que ainda não estão com o metabolismo preparado. Então, basicamente, a gente tem o balanço energético negativo, começa a mobilizar gorduras para o fígado, e a taxa de aporte dessas gorduras supera a taxa de oxidação do fígado, gerando acúmulo. Como epidemiologia, tem as vacas de alta produção, como eu disse, que tem uma exigência muito grande, animais com score corporal inadequado, principalmente aqueles animais muito gordos próximo ao parto, porque a disponibilidade de gordura ali ela está muito grande, muitas vezes esses animais diminuem o consumo, então é um fator predisponente bem perigoso. E animais que estejam em uma situação de anorexia. Essa anorexia pode ser causada por diversos fatores, como uma retenção de placenta, uma metrite, uma mastite, um deslocamento de abomaso. Então, reparem que essas doenças aqui, essas causas de anorexia, geralmente elas estão bem associadas com esse período do periparto. É um período muito crítico na criação de vacas leiteiras, então a gente precisa ter muita atenção nesse período próximo ao parto. Além disso, a lipidose hepática também pode ocorrer em casos de superalimentação. O animal está ingerindo muita gordura, por exemplo, e esse fígado não está conseguindo depurar, gerando um acúmulo. Só que essa condição de superalimentação ela não é muito comum em vacas leiteiras. Como que ocorre a patogenia da lipática? Em situações fisiológicas, os lipídios estão lá no tecido adiposo, ou eles chegam pela dieta no trato gastrointestinal. E quando a gente tem uma situação de demanda, esses lipídios são transformados em ácidos graxos livres e vão até o fígado. Lá no fígado, eles vão passar por uma esterificação e vão ser armazenados nos hepatócitos sob forma de triglicérides. E aí, os triglicérides vão ficar lá armazenados até que ocorra sua conversão, e ele pode seguir algum desses caminhos aqui. Pode se transformar em colesterol, fosfolipídios, corpos cetônicos ou lipoproteínas. Em situações patológicas, a gente tem uma chegada muito grande, uma demanda muito grande, uma conversão muito grande, um deslocamento muito grande dessas gorduras, e ocorre um acúmulo de triglicérides nesse hepatócito. E como tem uma grande quantidade, ocorre uma falha na conversão e gerando um acúmulo desses triglicérides, com a diminuição desses produtos aqui da oxidação. Como sinais clínicos, a gente tem inapetência, anorexia, cada vez mais progressiva, atonia ruminal, letargia, cetonúria,
fraqueza e decúbito. Nos achados laboratoriais, a gente tem aumento sérico ou plasmático dos ácidos graxos não esterificados, do acetato, do beta-hidroxibutirato, que são produtos da metabolização das gorduras, aumento da bilirrubina total, quando esse fígado já não está mais funcionando da maneira correta, e aumento da AST, que é uma enzima hepática. Se esse animal vier a óbito, a gente realizar uma necrópsia. Na macroscopia, a gente encontra um fígado amarelo e aumentado de tamanho. Aqui nessa imagem, na imagem A, a gente tem um fígado de vaca. Como ele está cortado, a gente não consegue ter uma dimensão, assim, se ele está realmente aumentado de volume. A gente percebe que ele não está na sua coloração normal. E aqui, na imagem B, a gente tem a microscopia. Na microscopia, a gente consegue observar vacúolos redondos e claros, que são causados pelo acúmulo de gordura, e um deslocamento do núcleo para a periferia em função da presença desse vacúolo. Aqui na imagem B, é uma microscopia, e na verdade é um fígado de gato, mas o princípio da histologia é o mesmo, fica com esse mesmo aspecto. Eu retirei essas duas imagens do Base da Patologia, do Zachary e do McGee. Os diferenciais para lipidose hepática: deslocamento de abomase, à esquerda e à direita, febre do leite, indigestão vagal, peritonite. Novamente, doenças que ocorrem nesse período periparto. Como tratamento, a gente institui uma fluidoterapia para recuperar os eletrólitos que esse animal perdeu, faz um bolus de glicose para esse animal recuperar a energia e fornece a alimentação mais palatável possível para que esse animal saia do quadro de anorexia. O controle é muito importante, a gente fazer a prevenção desse quadro, então a gente fornece uma alimentação balanceada nos períodos críticos ali do periparto, busca manter uma manutenção do score corporal adequado, nem muito gorda, nem muito magra, e evitar ao máximo situações que vão causar uma anorexia nesse animal. Aí eu resolvi falar um pouquinho da cetose, mas bem brevemente, porque, como a gente viu, são formados corpos cetônicos nesse metabolismo das gorduras. A lipidose hepática e a cetose têm manifestações muito parecidas. Então, eu resolvi falar brevemente aqui. A cetose ocorre quando você tem um metabolismo comprometido dos carboidratos e dos ácidos graxos voláteis. Ela também ocorre, tem uma demanda energética muito grande, uma situação de balanço energético negativo, e ocorre a liberação desse estoque de gordura para ser esterificado no fígado. Também ocorre em animais prenhes e lactantes, principalmente lá no pico da lactação, onde a demanda é muito grande, acomete animais obesos e no fim da gestação, e animais que apresentem um quadro de anorexia. Agora, falando sobre o artigo propriamente dito. Os autores começam fazendo uma breve introdução, falam que a lipidose hepática também é chamada de fígado gorduroso, e ela é uma síndrome clínica que ocorre quando há um acúmulo excessivo de lipídios, especialmente sob forma de triglicerídeos nos hepatócitos. E ela é uma síndrome, ela não é uma doença isolada. Ela tem várias manifestações clínicas, e a gente pode citar entre elas a metrite, a mastite, a cetose, o deslocamento de abomaso, e tudo isso vai gerar diversas consequências, e a principal é a diminuição da eficiência reprodutiva. Todos esses fatores têm uma importância clínica muito grande, mas principalmente uma importância econômica. Esse estudo foi realizado nos Estados Unidos e já tem uma estimativa de uma perca de cerca de 60 milhões de dólares. Então, a importância econômica é muito grande. O balanço energético negativo, que é o principal fator de ocorrência, ocorre em animais de alta produção ou animais de primeira lactação. E em decorrência desse balanço energético negativo, o animal começa a mobilizar suas reservas de gordura. A taxa de aporte de gorduras é maior que a taxa de depuração no fígado, causando esse acúmulo. É importante a gente destacar que no pós-parto, a gente vai ter um acúmulo normal de lipídios nesse fígado, porque é praticamente impossível o animal conseguir ingerir energia a ponto de se manter e manter a lactação. Por isso, para a gente determinar que esse animal está tendo uma lipidose hepática, é necessário associar com os outros sinais.
Mas a gente tem que ter cuidado também, pois pode ocorrer a forma subclínica, onde está ocorrendo um acúmulo, mas o animal não apresenta nenhum sinal clínico. A forma subclínica, como a gente sabe, traz imensos prejuízos para o produtor, porque a doença está ocorrendo, o animal está tendo grandes percas, mas a gente não vê, não sabe o que está acontecendo e, consequentemente, não consegue corrigir esse problema. A severidade da lipidose hepática é muito válida. A gente pode encontrar desde casos leves, onde o animal pode até nem apresentar nenhum sinal clínico e, quando tratado, se recupera facilmente, até casos onde a gente institui um tratamento, mas o animal não demonstra resposta alguma. O grande problema da lipidose hepática é que a gente não tem um diagnóstico específico. Não tem um teste ou uma combinação de testes sanguíneos, que é o método mais fácil, para quantificar esse conteúdo lipídico hepático, ou algum teste, uma combinação de testes que diagnostique a lipidose hepática como um todo, até porque ela é uma síndrome, então o diagnóstico vai ser realmente um pouco mais complicado. Como principal argumento, os autores citam que já tem artigos de mais de 50 anos atrás que descrevem a biópsia por agulha fina e exame citológico como um bom meio de diagnóstico para a lipidose hepática. Além disso, esses mesmos autores fizeram um estudo anterior usando peças de abatedouro, onde eles encontraram uma moderada correlação entre a citologia e a histologia para a determinação de vacúolos citoplasmáticos. Além disso, eles encontraram um maior teor de lipídios na própria citologia, o que pode dizer, de certa forma, que a citologia tem uma sensibilidade um pouco maior. Como objetivos, então, desse trabalho, se busca caracterizar a performance diagnóstica da citologia para avaliação do conteúdo lipídico hepático em gado leiteiro, tendo como referência a concentração de triglicerídeos hepáticos, que é o padrão ouro. Além disso, ele também busca comparar a citologia com a análise dos metabólitos plasmáticos provenientes da degradação das gorduras, como os ácidos graxos não esterificados e o beta-hidroxibutirato. E, por fim, ele busca determinar se a citologia é passível de se tornar uma ferramenta diagnóstica de rotina para atendimento desse gado leiteiro. Os materiais e métodos foram utilizadas 105 vacas leiteiras holandesas, todas multíparas, e elas estavam desde os 20 dias no pré-parto até os 28 dias de lactação. As coletas foram feitas em 3 pontos de tempo, então foram formados 3 grupos, dos 20 a 2 dias pré-parto, dos 0 a 10 dias em lactação e dos 18 a 20 dias em lactação. As vacas eram mantidas num sistema taistal, com cama de serragem, e aquelas que estavam no período seco eram exercitadas 3 vezes por semana. Então, para a aquisição da biópsia, foi realizada uma tricotomia desde o 9º espaço intercostal até a fossa paralombar. Essa área foi higienizada com sabão iodado. O local de punção padrão para fígado é o 11º espaço intercostal direito, e em todos os animais a posição do fígado foi confirmada por ultrassom. Foi feita uma infiltração de pele, de músculo, usando lidocaína 2% para realizar o local. Foi realizada uma incisão de 1 centímetro até acessar a cavidade, e a coleta foi realizada usando um trocarte de aço inoxidável de 31 centímetros, direcionado ao cotovelo esquerdo. Ele fica, então, de forma diagonal dentro do animal. Após a colheita dessas amostras, elas foram acondicionadas em esponjas estéreis para retirar o excesso de sangue nessa amostra, e aí foram colhidas amostras pareadas, né? A mesma amostra era utilizada para vários exames. Então, elas podiam ser usadas imediatamente para realizar um imprint, ou elas eram congeladas em nitrogênio líquido, a menos 80 graus, para análises posteriores. A incisão era fechada com grampos de pele protegida com spray de alumínio. A colheita do sangue foi realizada na Ija, que é o local padrão, e as amostras foram condicionadas em tubo de heparina sódica, e depois foi feita a separação do plasma e armazenamento em menos 20 graus. As lâminas foram preparadas utilizando aquelas amostras colhidas e foram realizados múltiplos imprints por lâmina. O que é um imprint?
é uma técnica para confecção de lâminas, onde a gente pega a amostra e posiciona em cima da lâmina como se fosse um carimbo. Então foram feitos vários carimbos em toda a extensão da lâmina. Depois de pronto, essas lâminas foram coradas pelo método de Wright-Ginsa. Então aqui a gente tem o score que foi utilizado para pontuar os vacúolos lipídicos. Então, a pontuação 0 é quando nenhum ou raros hepatócitos têm vacúolos lipídicos. Ali na figura A, a gente consegue ver um padrão com score 0. O score 1 é quando menos de 50% dos hepatócitos têm vacúolos lipídicos, ou mais de 50% dos hepatócitos têm vacúolos em menos de 10% do citoplasma. O score 2 é quando mais de 50% dos hepatócitos têm vacúolos, ocupando de 10 a 50% do citoplasma, que é o que a gente consegue verificar na figura B. O score 3 é quando mais de 50% dos hepatócitos têm vacúolos, ocupando de 50 a 80% do citoplasma. E o score 4 é quando mais de 50% dos hepatócitos têm vacúolos, ocupando mais de 80% do citoplasma, que é o que a gente pode ver aqui na figura C. A avaliação dessa lâmina foi realizada por avaliadores independentes entre si e totalmente cegos ao estudo. Não foram nem esses avaliadores que fizeram a colheita das amostras, foram pessoas à parte. Então, desses avaliadores, um era um patologista clínico certificado, um era um veterinário que tinha um avançado treinamento em patologia clínica e o outro era um residente em patologia clínica. Além disso, eles também recrutaram 3 estudantes de veterinária que não tinham experiência prévia em citologia. Esses estudantes receberam uma orientação básica, onde eles receberam uma instrução de como avaliar sobre o score, e eles avaliaram um subconjunto de 50 lâminas que já tinham sido avaliadas pelos especialistas. Mas eles também avaliaram essas lâminas de forma independente e cegos as pontuações que já tinham sido atribuídas por esses especialistas. Mais para frente a gente vai ver por que ele colocou esses estudantes sem experiência para avaliar as lâminas. A mensuração da concentração de lipídios, que, como eu citei, é o padrão ouro, ela é feita pelo método de condensação Bunch. Ela utiliza uma série de reações comparada com uma curva padrão de trioleína. É feita a determinação da densidade óptica por espectrofotometria. E, no fim, é determinada a concentração dos triglicerídeos em forma de porcentagem. O que acontece? É um método bastante detalhado, utiliza vários reagentes, várias reações. Então, aqui está descrito todas as reações, os reagentes que foram utilizados, todos os procedimentos. Como a gente pode ver, é bem longo, tem bastante coisa. Então, se alguém quiser ver depois, eu posso mandar os slides no nosso grupo de WhatsApp para vocês verem mais detalhada essa parte. Como a gente pode ver, é bem complicado, tem várias etapas. E o que importa para a gente é isso aqui. A solução final foi pipecatos de 150 microlitros em placas de 96 poços e foi medida a densidade óptica. E, no final, a concentração de triglicerídeos foi expressa em porcentagem, baseado em miligramas por miligrama de peso 1. A mensuração dos ácidos graxos não esterificados e do beta-hidroxibutirato foi feita da seguinte maneira. O beta-hidroxibutirato foi feito imediatamente após a coleta, através de um dispositivo portátil, que é esse aqui, antes de ser feito acondicionamento em gelo. Então, colheu lá no pé da vaca mesmo, utiliza esse dispositivo para medir o beta-hidroxibutirato. E os ácidos graxos não esterificados foram medidos através de uma reação enzimática e análise colorimétrica. E aqui também, se alguém quiser ver mais detalhadamente, tem a descrição da análise estatística. Eu posso mandar depois lá no grupo, se alguém quiser ver isso mais detalhadamente.
E aí os resultados encontrados. 3 vacas desse estudo apresentaram um quadro de pneumotórax depois do procedimento, e ele foi classificado como uma dificuldade respiratória leve, mas obteve uma cura espontânea, sem nenhum tipo de intervenção. Eu particularmente não entendi por que esse pneumotórax ocorreu. O autor também não explica no artigo, mas eu coloquei porque eu achei interessante, bem particular, assim. Nas lâminas de citologia e para concentração de triglicerídeos foram obtidos 222 casos de 105 vacas. Mas antes eu tinha dito que foram 219 casos. O que aconteceu? 2 casos foram eliminados por dúvida na identificação. Eles ficaram com medo de que tivesse sido feita uma troca, uma identificação errônea, e eles decidiram eliminar esses 2 casos. E um caso foi eliminado pela predominância de material necrótico na lâmina. Não ia adiantar tentar ler aquela lâmina e estabelecer algum score, porque só tinha material necrótico. Além disso, foi realizada uma observação esporádica de um infiltrado inflamatório leve. Ele coloca isso somente como uma observação, porque esse não era um parâmetro que estava sendo efetivamente avaliado nesse estudo. Mas como foi encontrado, ele resolveu descrever. Então, para as lâminas de extração de triglicerídeos, 219 casos. Para ácidos graxos não esterificados, 187 casos. Para beta-hidroxibutirato, 195 casos. No total, tiveram 184 casos onde todos os parâmetros estavam disponíveis para avaliação. Observou-se uma boa concordância entre os observadores no score em todas as comparações. Então, todos os avaliadores estabeleceram a mesma pontuação para as mesmas lâminas. Teve uma boa concordância entre esses observadores. A correlação com os triglicerídeos, que é o padrão ouro, o score de citologia teve uma maior correlação em relação aos ácidos graxos não esterificados e o beta-hidroxibutirato para todos os grupos. Com isso, se prova que o score de citologia é mais acurado em relação a esses metabólitos. Além disso, a correlação dos triglicerídeos e a média do score histológico dos observadores inexperientes foi muito próxima daquela com o score citológico dos observadores experientes. Eu já vou falar sobre isso. Na discussão do artigo, os autores citam que a citologia já é um método de rotina para a lipidose hepática em pequenos animais, especialmente lá nos Estados Unidos. O potencial diagnóstico da citologia ele já é reconhecido há décadas. Como eu falei, tem artigos de mais de 50 anos atrás que já descrevem a biópsia por agulha fina como um método passível de ser utilizado. Só que faltam pesquisas sobre a acurácia e uma comparação com o método já estabelecido. A comparação com o padrão ouro, que é a extração de triglicerídeos, como eu já falei, se provou bastante próxima, então é um método bastante acurado. E essa boa correlação entre a concentração de triglicerídeos e o score dos observadores inexperientes prova que não é necessário que o avaliador tenha anos e anos de experiência. Um conhecimento básico, mesmo que a pessoa não tenha muita experiência, já é o bastante para avaliar essa citologia e determinar o score. A gente tem algumas limitações para a aplicação desse método. Por exemplo, nesse caso, foi feita uma biópsia cirúrgica, querendo ou não, porque teve toda uma antisepsia do local, a cavidade foi efetivamente aberta através de incisão, teve que ser feito um fechamento depois. E enquanto a campo, os profissionais poderiam utilizar a biópsia por agulha fina, que é menos invasiva, menos perigosa para o animal, demanda menos rigor na preparação. Mas aí a gente também tem tem um problema na biópsia por agulha fina, que é justamente a aspiração. Essa aspiração com um excesso de sucção pode causar lise das células. E no momento da confecção da lâmina, dependendo do método que a gente utilizar, a gente também pode exercer um excesso de pressão, que também vai causar a lise dessas células. Então, a aspiração em excesso e a confecção da lâmina com muita pressão vão causar a lise dessas células e vão impossibilitar a leitura correta dessa lâmina.
porque as células vão estar destruídas, a gente não vai conseguir ter uma avaliação fidedigna. Além disso, um problema que ele cita é que a temperatura ambiente ideal para a realização desses testes é de 10 a 40 graus. E esse estudo foi realizado lá nos Estados Unidos, no pico de frio, onde a temperatura se encontrava em torno de menos 4 graus. Mas isso é um problema para eles. Acredito que aqui no Brasil a gente não teria tanto esse problema. O diagnóstico da lipidose hepática geralmente é presuntivo, através da anamnese, do histórico, dos sinais clínicos, e raramente o clínico que está atendendo essa propriedade vai fazer um diagnóstico histológico, porque ele demanda um custo, ele tem um tempo de processamento, e além disso, a gente tem potenciais em decorrência desse procedimento. Ai, deixa eu tomar uma. Tô falando demais. Além disso, ele também cita que a ultrassonografia é um método bastante promissor, é menos invasivo ainda em relação à citologia, só que a gente não tem ainda, até o momento, a gente não tem nenhum estudo que compare o ultrassom e a citologia diretamente. Então, o autor, por conveniência, ele acha que a citologia é mais acurada, né? Mas talvez, se for feita uma comparação entre ultrassom e citologia, o ultrassom acabe tomando esse lugar da citologia. A biópsia por agulha fina pode ser realizada no campo sem necessidade de um ultrassom. E a citologia é o método menos invasivo e menos caro em relação à biópsia para histologia. Porque a biópsia por agulha fina, a gente não precisa fazer toda aquela preparação cirúrgica, abertura de cavidade, essas coisas. A citologia, por si só, ela já não apresenta sinais de dor quando aplicada no animal. Então, a biópsia por agulha fina, ela é melhor ainda, porque ela é menos invasiva, então o animal não vai sofrer mais do que uma dor mínima e transitória, que não vai causar maiores complicações. Além disso, acho que o principal ponto positivo da citologia é que ela permite uma avaliação imediata. Então, a gente tem uma rapidez no diagnóstico muito maior. Então, se concluiu que a citologia pode predizer a concentração de triglicerídeos no fígado com mais certeza que os ácidos graxos não esterificados e o beta-hidroxibutirato plasmáticos. Apesar de eles serem testes mais rápidos de serem feitos pela colheita de sangue, que já é um método de bastante rotina, a citologia acabou se provando mais acurada. Então, é o método de preferência. A gente ainda precisa de investigações continuadas para poder estabelecer a citologia como uma rotina na prática de campo. Os principais argumentos que o autor utiliza é que ela é bastante acurada, é prática e é minimamente invasiva. Além disso, uma coisa que ajudaria muito a gente conseguir tornar a citologia como um método de rotina efetivamente seriam estudos adicionais correlacionando a detecção desse conteúdo lipídico hepático, os impactos clínico e econômico pelas consequências da doença. Quem trabalha com produção animal sabe que, infelizmente, tem produtores que só vão se preocupar com o problema quando ele afetar no bolso. É assim, infelizmente. Então, um estudo correlacionando a doença com as perdas econômicas, pelas consequências que a gente encontra, tanto da doença clínica, quanto da redução da resposta à terapia e principalmente a diminuição da produção, vão ajudar a conscientizar, digamos assim, esses produtores a investirem num diagnóstico concreto para poder fazer esse tratamento dos animais de forma adequada. Além disso, a citologia ainda tem um potencial diagnóstico muito bom para outras enfermidades, como, por exemplo, a lipodistrofia hepática em bezerros da raça Galloway, que é essa aqui da foto. Quando a gente tem essa afecção, tem um marcado acúmulo de lipídios na histologia após a necrópsia. Como a gente já viu naquele estudo lá, onde ele usa espécies de abatedor e compara a histologia com a citologia,
Provavelmente esse acúmulo de lipídios pode ser detectado numa aspiração e avaliação por citologia. Mas a gente ainda precisa de estudos adicionais. Esse campo ainda não é muito estudado. Essas foram as referências que eu utilizei. E era isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Se tiverem perguntas. Parabéns, Ju. Muito legal esse negócio aí. Esse artigo, muito bom. Tu apresentou muito bem. Se o pessoal tiver alguma dúvida, pode Obrigada, mandar no obrigada. pessoal. Eu não sei se eu falei muito rápido. Tava com medo de ficar muito tarde. Não, foi bem legal. Que legal esse artigo, né? É bem interessante, mas a realidade aqui é bem diferente, né? É aplicável aqui no Brasil. Mas é isso, né? Esse estudo foi feito lá nos Estados Unidos, então provavelmente a gente precisaria de um artigo realizado, de um estudo realizado aqui no Brasil, para englobando toda a nossa realidade para conseguir ter uma representação mais fiel. Pois então. Ninguém tem nenhuma pergunta, pessoal? Só um comentário. A única vez que eu vi que eu escutei um professor falando de biópsia foi o Gava falando para fazer biópsia de diagnóstico de planta tóxica. Caso não ache a planta, né? Que é. Sim. Mas aí. Sim. E mesmo assim, tipo, até a citologia, que já é mais comum, é bem pouco citada. Então imagina a citologia, que menos pessoas conhecem. Sim. Mas eu achei bem Vendo a legal. lista do 300, tá? Peraí. Cadê? Aí, foi. Foi, né? Deu certo, acho. É isso. Então é isso. Muito obrigada, Julia, por conseguir nos falar um pouco sobre isso. Foi bem legal. Imagina aí. Obrigado pelo convite. Agradecemos muito. Parabéns, amiga. Alguém quer ver a piadinha de novo? O Eu vou que mandar era? depois. Eu não consegui ver. Eu quero. Peraí. Tá. Foi muito rápido. Droga, a parte mais importante. Foi um pouco rápido. Mas tudo bem. Meu Deus. Meu Deus! É, pessoal. É, pessoal. Por hoje era isso. Obrigada, então, pessoal, a participação de todos e a palestra da nossa amiga Júlia. Eu acho que era isso mesmo, já que ninguém tem dúvidas. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Obrigada, pessoal. Boa noite.